Os primeiros raios da manhã tocavam a água fria e límpida da Baía de Itamurá, uma enseada quase intocada na costa norte do arquipélago de Alvarena. O reflexo do sol criava desenhos dourados dançando sobre a superfície. Submerso nas águas gélidas, o biólogo marinho e mergulhador experiente Lucas Varela iniciava mais uma de suas rotinas subaquáticas. Para ele, seria apenas mais uma imersão de estudo e fotografia. Mal sabia que este dia comum de setembro transformaria sua vida. Com mais de uma década de experiência, centenas de mergulhos e milhares de registros marinhos, Lucas já tinha visto de tudo. Mas nada o prepararia para o que o aguardava naquele mergulho. A visibilidade estava excepcional, cerca de 30 metros. A água, mesmo aos 12 graus Celsius, estava incrivelmente clara. Lucas se movia com tranquilidade entre os campos de corais e algas dançantes, focando sua câmera em estrelas do mar vermelhas e pepinos do mar que salpicavam o fundo rochoso. Seu trabalho era documentar espécies raras para um projeto internacional de preservação marinha. Foi então que ele sentiu um leve deslocamento na corrente, quase imperceptível, como se algo gigantesco passasse por perto. Seu coração acelerou. Ele se virou devagar, esperando talvez ver uma tartaruga ou um grupo de golfinhos. Mas o que apareceu diante de seus olhos o fez prender a respiração. Uma jovem baleia cinzenta, com pouco mais de 4 metros de comprimento, surgiu do nada, nadando a apenas alguns metros de distância. Mas havia algo de estranho em seus movimentos. Ela parecia hesitante. Seus olhos, expressivos de maneira quase humana, miravam Lucas com uma mistura de urgência e desespero. Lucas levou a mão à câmera instintivamente, mas a criatura não parecia interessada em ser filmada. Nadou em sua direção, chegando a centímetros do mergulhador antes de descrever um arco amplo e retornar, repetindo o gesto mais de uma vez. Era como se estivesse tentando dizer algo, pedir algo. Na quinta investida, a baleia cinzenta girou e começou a se afastar, lentamente, como se convidasse Lucas a segui-la. Ele hesitou por um momento. Seguir um animal selvagem em mar aberto era sempre arriscado. Mas algo naquela criatura, em seu olhar, em seus gestos, o chamava. Algo que não podia ser ignorado. Ele checou seu medidor de ar e a bússola, e então partiu, seguindo a jovem baleia rumo ao desconhecido. A jovem baleia avançava com calma, como se soubesse que Lucas não podia acompanhá-la com a velocidade de um cetáceo. De tempos em tempos, ela parava e virava o corpo, esperando que ele se aproximasse antes de continuar. Era uma dança silenciosa, uma conexão improvável entre duas espécies unidas por um mistério. Lucas nadava com determinação, mas também com cautela. O mar começava a mudar de tom, escurecendo levemente à medida que se afastavam da enseada protegida. Ele sabia que não podia ir muito longe. Seus tanques de oxigênio tinham limites. Ainda assim, não conseguia se convencer a voltar. Havia algo naquelas águas que o puxava tanto quanto a baleia. Cerca de 20 minutos depois, a jovem cinzenta mergulhou repentinamente. Lucas, hesitante, decidiu descer mais fundo, contornando uma formação rochosa submarina que marcava a entrada de uma antiga ravina oceânica conhecida pelos pescadores locais como o Vale Silencioso. Diziam que ali as águas guardavam segredos antigos, naufrágios, criaturas raras e, às vezes, nenhuma vida. Um local misterioso até para os mais ousados. Então ele viu, preso entre duas grandes rochas, enrolado por uma grossa rede de pesca industrial, estava o que parecia ser outro animal. Uma baleia bem maior, adulta. Seus movimentos eram fracos e bolhas escapavam de suas narinas a cada tentativa falha de se libertar. A rede envolvia seu corpo como uma armadilha cruel, apertando sua nadadeira peitoral e parte da cauda. Era impossível não perceber o sofrimento estampado em seu semblante.
Lucas sentiu um nó na garganta. Agora entendia. A jovem baleia não estava brincando nem tentando se aproximar por curiosidade. Ela estava pedindo ajuda. E agora que Lucas havia seguido, era impossível ignorar o que via diante de si. Ele se aproximou da rede cuidadosamente. Ao menor movimento dele, a baleia jovem nadou ao seu lado, como que incentivando, sem demonstrar agressividade. Lucas puxou uma pequena faca de corte presa ao seu colete de mergulho. Começou a avaliar os pontos de maior tensão na malha, onde poderia começar a cortar sem ferir ainda mais o animal preso. Mas algo o fez parar por um segundo. A rede era mais grossa do que ele imaginava. Estava reforçada com cabos de aço. E o mais inquietante, havia ganchos enferrujados e pedaços de chumbo presos ao redor, o que indicava que talvez não fosse apenas uma rede abandonada. Alguém pode ter deixado aquilo ali de propósito. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Olhou para a baleia aprisionada, que mal conseguia se mover. Seu olho se abriu levemente, encontrando o dele. E foi nesse instante que Lucas sentiu uma determinação que jamais experimentara antes. Ele voltaria. Não importava o perigo, não importava o esforço. A partir daquele momento, sua missão estava clara. Lucas emergiu das profundezas com o coração acelerado, tanto pelo esforço quanto pela enxurrada de emoções. Assim que rompeu a superfície, tirou o regulador da boca e respirou fundo. A jovem baleia o acompanhava, nadando em círculos lentos, como se compreendesse a urgência do momento. Ele remou até seu barco inflável e subiu a bordo molhado e ofegante. O sol começava a descer no horizonte, tingindo o mar com tons alaranjados. Mas não havia tempo para a contemplação. Pegou o rádio e começou a chamar ajuda. Paz e costeira, aqui é Lucas Ferreira, mergulhador voluntário. Tenho uma situação crítica. Uma baleia jubarte adulta está presa em uma rede de pesca reforçada no Vale Silencioso. Preciso de apoio urgente. A resposta demorou, chiando no rádio, até que uma voz conhecida respondeu. Lucas, aqui é o capitão Jonas. Repita a localização. Você está falando de uma rede reforçada? Sim, e parece proposital. A malha é espessa, com cabos de aço e chumbo. Não posso cortar tudo sozinho. E ela está muito fraca. Muito mesmo. Houve silêncio do outro lado por alguns segundos, como se as palavras de Lucas precisassem ser digeridas. Por fim, o capitão falou. Entendido, estou acionando o Instituto de Proteção Marinha. Prepare sinalizadores. Estaremos aí em menos de 1 hora. Lucas suspirou aliviado. Olhou para a jovem baleia, que emergia a poucos metros do barco, soltando um jato d'água alto, como se festejasse a notícia. Um sorriso cansado surgiu em seu rosto. Mas havia algo ainda mais urgente. Enquanto esperava o resgate, ele aproveitou o tempo para revisar suas ferramentas. Tinha mais uma lâmina de mergulho, um pequeno alicate de corte e cordas de segurança. Sabia que cada minuto contava. A cada segundo, a baleia presa podia se enfraquecer ainda mais. Antes que o sol desaparecesse por completo, Lucas mergulhou novamente. Dessa vez, com mais estratégia. Chegando ao local, observou os pontos mais frágeis da rede. Usou o alicate para romper uma das malhas de contenção. Um pedaço da rede cedeu. A baleia adulta pareceu respirar com mais facilidade, mas ainda estava longe de se libertar. A jovem, observando tudo de perto, nadava em círculos lentos, vigiando como se temesse que algo pior pudesse acontecer. E talvez ela tivesse razão, porque ao longe, nas sombras do fundo do mar, algo parecia se mover. Um reflexo metálico, um som estranho, abafado, que Lucas não conseguiu identificar. Ele congelou. Não estavam mais sozinhos ali. Lucas se manteve imóvel, os olhos fixos naquela sombra que serpenteava no fundo do mar. O brilho metálico cintilava por breves instantes, desaparecendo em seguida, como um predador que observa à distância. A água parecia mais fria agora,
mais densa. Seu coração disparou. Aquilo não era natural. Tentou manter a calma. Seu foco ainda era a baleia presa, mas agora havia outra variável e potencialmente perigosa. Teria alguém colocado aquela rede de propósito? Estaria ali para capturar algo, ou para afastar qualquer um que tentasse interferir. Olhou para a baleia jovem, que agora nadava mais próxima dele, inquieta, emitindo sons agudos, quase como se tentasse avisá-lo de algo. Lucas teve um arrepio. Aqueles animais sabiam mais do que pareciam. Voltou a trabalhar, cortando outro segmento da rede. Cada fibra que cedia era uma pequena vitória, mas o esforço cobrava seu preço. Seus braços já tremiam de cansaço e o ar no cilindro começava a escassear. Precisava subir em breve, mas antes disso, fez mais um corte importante, liberando a nadadeira caudal da baleia. Ela se moveu levemente, emitindo um som surdo, como um lamento misturado com esperança. Estava acordada, ainda viva. Ao subir novamente à superfície, Lucas percebeu que o céu já estava tingido de roxo. O barco da guarda costeira ainda não havia chegado. Acendeu os sinalizadores e os manteve à vista. A jovem baleia seguiu ao seu lado, tocando de leve o casco do barco com a cabeça. É como se ela estivesse cuidando de mim agora, murmurou Lucas, emocionado. Foi então que de repente o mar se agitou. Ondas anormais quebraram ao redor do barco. Algo se movia depressa abaixo d'água. A jovem baleia mergulhou como um raio. Lucas se segurou no bote. Uma sombra enorme passou por baixo. Então, por um segundo, ele viu um pequeno submarino negro, quase silencioso, com câmeras e braços mecânicos. Não tinha nenhuma identificação visível. Apenas sumiu entre as águas escuras do Vale Silencioso. Lucas arregalou os olhos. Aquilo não era da guarda costeira e, com certeza, não era do Instituto de Proteção Marinha. Alguém estava ali com outro propósito. O rádio chiou de repente. Uma voz ansiosa surgiu. Lucas, aqui é Jonas. Estamos chegando. Avistamos seu sinalizador. Lucas respondeu de imediato. Capitão, vocês precisam vir rápido. Tem algo mais aqui embaixo. Um veículo submerso não identificado e ele está muito perto da baleia. Silêncio. Depois, uma resposta firme. Entendido. Redobre a cautela. Não tome nenhuma atitude sozinho. Vamos protegê-los. Você e a baleia. O céu escureceu de vez. E as águas agora escondiam segredos que talvez nenhum deles estivesse pronto para enfrentar. O barco da guarda costeira surgiu como uma flecha no horizonte. As luzes cortavam a escuridão, enquanto os motores rugiam contra as ondas. Lucas sentiu um alívio momentâneo, mas não pôde ignorar o pressentimento que pesava em seu peito. A jovem baleia ainda estava por perto, nadando em círculos, cada vez mais inquieta. Seus sons se tornaram mais urgentes, quase como um chamado de socorro. O que você está tentando dizer para mim? Murmurou Lucas, já de volta ao barco, trocando o cilindro de oxigênio com mãos trêmulas. Jonas, o capitão da guarda costeira, foi o primeiro a subir a bordo. Vimos algo estranho no sonar, disse ele, ofegante. Um objeto submerso, não identificado, com movimentos inteligentes. Isso não é equipamento de pesquisa, Lucas. Alguém está bisbilhotando onde não devia. Eu vi, respondeu Lucas. Era um submarino negro sem marcação. Estava observando, ou esperando. Jonas trocou um olhar sério com a equipe. Eles sabiam o que aquilo poderia significar. Havia rumores de que empresas clandestinas faziam testes com tecnologia marítima ali perto. Lugares como o Vale Silencioso, tão profundos e inexplorados, eram o esconderijo ideal. E a baleia? Perguntou uma das biólogas, Ana, que havia vindo junto. Ela está bem? Lucas assentiu. Está machucada, mas está viva. E ela me guiou até a rede. De algum modo sabia o que eu estava tentando fazer. Todos se viraram quando a jovem baleia emergiu,
soltando um jato de água alto, como se estivesse chamando a atenção. Seu corpo ainda carregava parte das marcas da rede, mas os olhos estavam diferentes. Havia brilho, consciência. Ela está nos levando até a mãe, não está? Disse Ana, quase sem acreditar no que dizia. Lucas colocou a máscara de mergulho de volta. Sim, e eu vou com ela. Mas vocês precisam ficar atentos. Não estamos sozinhos aqui embaixo. Sem esperar resposta, ele mergulhou. A água agora estava escura como tinta, mas a baleia jovem parecia saber exatamente onde ir. Guiava Lucas por entre formações rochosas submarinas até chegarem a uma fenda imensa, o começo do vale silencioso. Era como entrar num mundo à parte. Ali ele viu a mãe-baleia, imensa, imóvel, com parte do corpo presa entre cabos reforçados. Seus olhos estavam semiabertos. Havia sinais de sedativos. Isso não era pesca acidental. Alguém a capturou de propósito. Lucas sentiu um calafrio. A rede estava conectada a uma âncora metálica com sensores e pequenos emissores. Isso era tecnologia militar, ou pior, corporativa. Então, novamente, a sombra apareceu. O submarino negro, agora mais próximo, observava, e algo brilhou em sua lateral. Uma câmera. Eles estavam sendo filmados. Lucas apertou a faca em sua mão. A adrenalina disparou. Vocês escolheram o lugar errado e a vítima errada. Ele começou a cortar os cabos da mãe-baleia. Agora, não era mais apenas um resgate. Era uma luta. As hélices do submarino negro giravam devagar, como um predador à espreita. Lucas sentia a presença da máquina espiando cada movimento seu, mesmo sob a água densa e silenciosa do vale silencioso. Ele cortava os cabos com precisão, mas a tensão era enorme. O menor erro e a mãe-baleia poderia se ferir ainda mais. A jovem nadava em círculos, cada vez mais inquieta, emitindo sons longos e graves que ecoavam como um canto triste entre as rochas submersas. De repente, uma luz intensa atingiu Lucas. O farol do submarino acendeu como um holofote, cegando-o por um segundo. Depois, um som abafado vibrou na água. Ping, ping, ping. Era um sonar ativo, um sinal, um aviso. Lucas olhou para cima. O apoio da guarda costeira já se movia na direção dele, mas estavam longe demais para interferir. Ele estava só. E então, a escotilha lateral do submarino se abriu. Um pequeno drone submarino emergiu lentamente, movendo-se em direção a Lucas e a baleia aprisionada. Era equipado com um braço mecânico e uma câmera giratória. Ele não atacava, mas observava, como se estivesse analisando, estudando. Lucas entendeu. Estavam registrando tudo. Quem quer que estivesse por trás daquele submarino queria provas, talvez para experimentar, talvez para vender. E aquilo o revoltou. Ele agarrou o drone com as duas mãos e, com esforço, virou sua câmera para o próprio rosto. Aproximou-se até que sua respiração ecoasse no microfone embutido e então falou, com voz firme e lenta. Eu sei que vocês estão vendo isso, e eu sei que essa baleia não é um erro. Ela foi capturada por vocês, mas agora isso termina aqui. Vocês estão mexendo com algo maior do que imaginam. Em seguida, Lucas tirou a faca do cinto e cortou os cabos principais da âncora. Um estrondo surdo se espalhou pela água e a estrutura que prendia a baleia afundou, soltando bolhas e detritos. A mãe-baleia começou a se mover. Lentamente no início, depois com mais força. Ela soltou um som profundo e poderoso que reverberou por todo o vale. Era como se chamasse as profundezas para testemunhar sua libertação. A jovem se aproximou e encostou a cabeça na mãe. Lucas subiu à superfície sem fôlego, puxando o ar como se fosse o último. Ao emergir, viu o barco da guarda costeira se aproximando com velocidade. Mas também viu outra coisa. O submarino estava se afastando, não em fuga, em silêncio,
como se tivesse terminado sua missão. Eles não vieram só para capturar, disse Jonas, que o puxava para dentro do barco. Eles queriam ver o que aconteceria, como se isso tudo fosse um experimento. Lucas olhou para o horizonte. Eles estavam testando a resposta humana e, pela primeira vez, teve medo. Porque sabia que o oceano estava guardando mais do que criaturas incríveis. Estava guardando segredos que não queriam ser descobertos. Depois do resgate da baleia, a equipe voltou para a base com uma sensação inquietante no ar. Lucas não conseguia tirar da cabeça o olhar frio do operador do submarino, nem o comportamento silencioso da máquina, que parecia mais um sentinela submerso do que uma simples ferramenta. Na sala de controle, Jonas começou a analisar as imagens capturadas pelo drone do submarino. Elas mostravam mais do que apenas o vale silencioso. Havia símbolos estranhos gravados nas paredes das cavernas, inscrições antigas cobertas por algas e até câmeras escondidas em fendas da rocha, vigiando a vida marinha. Isso não é só caça ou tráfico, comentou Jonas. Eles querem controle total, controle absoluto do que existe aqui, e talvez de algo muito maior. Lucas franziu o senho. Mas por quê? O que ganham com isso? Antes que Jonas pudesse responder, um alerta soou no computador. Um e-mail anônimo chegou, sem remetente, com um vídeo curto. No vídeo, uma voz distorcida dizia: "Vocês estão chegando perto demais da verdade. Pare imediatamente ou enfrentarão consequências." Lucas sentiu um frio na espinha. A mensagem era clara. Alguém poderoso estava observando cada passo deles e não iria permitir que a baleia fosse libertada sem pagar um preço. "Não podemos recuar agora", disse Lucas com firmeza. "Se esconderem segredos, temos que revelá-los." Jonas concordou, mas sabia que a batalha estava apenas começando. Lá fora, o mar continuava calmo, como se nada tivesse acontecido. Mas sob a superfície, nas profundezas escuras, algo mais se mexia. Algo antigo, algo que, há muito tempo, esperava que alguém descobrisse seu verdadeiro poder. Nos dias seguintes, Lucas e Jonas intensificaram as investigações. As inscrições nas cavernas não eram apenas símbolos quaisquer. Eram fragmentos de uma linguagem perdida, contos esquecidos de uma civilização marítima que, segundo lendas locais, teria habitado aquelas águas há milhares de anos. Com a ajuda de uma linguista convidada, a doutora Helena Costa, a equipe traduziu parte das inscrições. Elas falavam sobre um guardião ancestral do oceano, uma criatura de imenso poder que protege os segredos do mar contra quem ousasse explorá-los. A lenda dizia que quem quebrasse o equilíbrio enfrentaria a fúria das profundezas. Enquanto isso, a baleia resgatada, agora chamada de Luna, se recuperava lentamente no centro de reabilitação. Mas seu filhote parecia inquieto, como se pressentisse a sombra crescente sobre eles. Certa noite, durante uma vigília no laboratório, Lucas recebeu uma mensagem criptografada em seu celular. Era um mapa submarino que indicava a localização exata de uma estrutura submersa, desconhecida até então. O verdadeiro coração do Vale Silencioso. Helena alertou: "Se essa estrutura for o que suspeito, pode ser a chave para entender o que essa organização secreta está tentando proteger. Mas também é um lugar perigoso, cheio de armadilhas naturais e tecnológicas." Determinado a desvendar o mistério, Lucas reuniu a equipe para planejar uma expedição até a estrutura. Eles sabiam que não podiam perder tempo. Quanto mais avançavam, mais claro ficava que não estavam sozinhos nessa busca. Enquanto o oceano cantava sua canção eterna, algo no fundo escuro parecia acordar, preparando-se para se revelar. O dia estava claro e quente quando a equipe do Centro de Reabilitação Marinha decidiu que era hora de devolver a enorme baleia e seu filhote ao oceano.
Uma multidão emocionada se reuniu nas margens da Baía de Mar Azul para testemunhar esse momento histórico. Lucas, agora um dos mergulhadores veteranos do centro, estava em um dos barcos de apoio, capturando cada segundo com sua câmera. Quando os portões do tanque especial se abriram, as baleias não apressaram a saída. Elas nadaram lentamente perto da entrada, como se absorvessem o ar livre e assimilassem a liberdade que estavam prestes a ganhar. Após alguns minutos, mãe e filhote se lançaram juntos rumo ao mar aberto. De repente, após alguns metros nadados, pararam e olharam para trás. Como se estivessem se despedindo, saltaram para fora da água uma após a outra, criando um espetáculo de jatos e som alto que ecoou pela baía. Para todos que assistiam, parecia um sinal de gratidão e adeus. Depois, as baleias seguiram seu caminho, deslizando com graça rumo ao norte, rumo às águas mais quentes da costa do arquipélago de Araguaia, onde passariam o inverno. Nos meses que se seguiram, a história do resgate ganhou destaque em revistas ambientais e científicas. O comportamento incomum do filhote, buscando ajuda humana, intrigou especialistas, evidenciando a inteligência impressionante desses gigantes do oceano. Lucas continuou acompanhando a dupla por meio de equipamentos de rastreamento instalados antes da soltura. Os sinais mostravam que mãe e filhote chegaram com segurança ao arquipélago e se juntaram a um grupo local de jubartes. No verão seguinte, Lucas voltou à Baía de Mar Azul com a esperança de reencontrar suas amigas gigantes. E lá estavam elas. A mãe e seu filhote, agora maiores e fortes, nadavam tranquilamente perto da superfície. Ao se aproximar com o barco, o filhote chegou pertinho, tocando suavemente a lateral da embarcação com sua nadadeira, como se reconhecesse o velho amigo. A mãe ostentava apenas uma pequena cicatriz, lembrança da difícil batalha que enfrentaram juntos. A cena comoveu todos a bordo, que testemunharam a recuperação e a força daquelas criaturas. A história do resgate se tornou símbolo de esperança e do impacto positivo que a compaixão humana pode ter na vida marinha. Lucas abandonou sua antiga carreira e passou a dedicar-se integralmente à proteção dos mamíferos marinhos, trabalhando no centro de reabilitação que ajudou a salvar as baleias. As imagens e vídeos capturados durante todo o processo foram incorporados a programas educativos, alertando sobre os perigos da poluição e da negligência ambiental. Todos os anos, quando as jubartes retornam às águas do arquipélago de Araguaia, Lucas parte em busca delas, carregando consigo a certeza de que milagres acontecem, especialmente quando humanidade e natureza se unem em um só propósito: